Oi, eu sou o Diogo Meyer, da Universidade de São Paulo, e nesse vídeo a gente vai tratar do assunto central da biologia evolutiva, que é a seleção natural. Em vídeos anteriores, a gente já tratou de outros processos que mudam a composição genética das populações ao longo do tempo, entre eles a deriva genética. Agora, a deriva genética ela não é capaz de explicar um aspecto muito importante na natureza que a seleção natural pode sim explicar, que é a existência de adaptações. As adaptações são aquelas estruturas que têm uma aparência e uma função que revelam que elas se encaixam muito bem às necessidades dos organismos. Entre exemplos de adaptação que vocês devem conhecer de maneira intuitiva, existe, por exemplo, a coloração do organismo, que faz com que ele fique bastante inconspícuo no substrato que ele habita. Ou, por exemplo, o formato do bico de um pássaro, que tem um encaixe muito adequado para obter os recursos alimentares da planta que ele frequenta. Entender adaptações requer uma teoria de seleção natural. A gente não consegue explicar a prevalência de adaptações no mundo natural simplesmente com base na deriva genética. Vamos então começar a investigar como a seleção natural pode ser tratada e como uma ideia de seleção natural pode ser conduzida a um modelo de genética de populações. Eu vou partir de uma ideia de seleção natural que está presente na origem das espécies. Na origem das espécies, Darwin dedicou bastante tempo para definir e defender a importância da seleção natural como processo evolutivo. E eu vou ler para vocês agora um trecho da origem das espécies em que ele define como ele enxergava seleção natural. Darwin diz o seguinte: lembremos o quão complexas e ajustadas são as relações mútuas dos seres vivos uns aos outros e as suas condições físicas de vida. Seria então improvável pensar que variações úteis de algum modo a cada ser na grande e complexa batalha da vida devam às vezes surgir ao longo de milhares de gerações? E se isso ocorre, podemos duvidar, lembrando que mais indivíduos nascem do que podem possivelmente sobreviver, que indivíduos com qualquer vantagem, por mais sutil que seja, sobre os outros, teriam uma melhor chance de sobreviver e procriar? Por outro lado, podemos ter certeza que qualquer variação minimamente prejudicial seria rigidamente rejeitada. Essa preservação das variações favoráveis e a rejeição das prejudiciais eu chamo de seleção natural. Então está aí a ideia de seleção natural nas palavras de Darwin, uma ideia imensamente influente e de imenso alcance. Vamos dar continuidade a essa ideia do Darwin e ver visões contemporâneas de seleção natural que estendem as ideias que estão nesse trecho que eu li, mas colocam elas num contexto um pouco mais contemporâneo, que remete a ideias de genética e variação genética. E um jeito de definir seleção natural é pensar quais são as condições necessárias para que esse processo ocorra. Essa formulação de seleção natural como um processo que emerge da existência de algumas condições necessárias deve-se principalmente ao Ernest Mayr, que foi um biólogo evolutivo central do século passado. Para o Mayr, as condições necessárias para que houvesse seleção natural seriam, primeiro, a existência de variação ou variabilidade dentro de uma população. Se todos os indivíduos fossem geneticamente ou fenotipicamente iguais ou homogêneos, não haveria variabilidade possível sobre a qual a seleção natural poderia atuar. Então, a variação é um pré-requisito. O segundo e importantíssimo pré-requisito, eu vou escrever da seguinte forma. Essa variação, ela contribui para a sobrevivência e reprodução diferencial. Um outro jeito de expressar essa frase longa que eu coloquei aqui é a gente dizer que essa variação ela tem que estar correlacionada com uma sobrevivência ou uma reprodução diferencial. Se existe variabilidade, mas essa variabilidade não tem nenhuma conexão com as chances de sobrevivência e de reprodução, eu não tenho um requisito necessário para que a seleção natural ocorra.
Finalmente, um terceiro requisito é que essa variação na qual a gente está tratando, ela seja herdável. Um jeito simples de entender isso é você imaginar o seguinte cenário. Imagina que tem variação numa população no sentido de alguns organismos serem grandes e outros serem pequenos. Imagina que tem uma correlação entre essa variação de tamanho e a sobrevivência. Os grandes, vamos supor, sobrevivem mais porque eles são mais capazes de fugir de um predador. Entretanto, vamos imaginar que essa variabilidade de tamanho não é herdável. Por exemplo, que ela é inteiramente explicada por diferença no acesso a alimentos. Não teria atendido a esse requisito e não haverá seleção natural ocorrendo nessa população. Essa listinha aqui de requisitos é legal vocês terem em mente à medida que a gente examinar outros exemplos de dados, de situações na natureza, para a gente se perguntar se a seleção natural pode ou não estar operando. Agora, eu apresentei para vocês uma explanação, uma definição de seleção natural conforme visto por Darwin. Eu apresentei essa visão aqui do Mayr, segundo a qual há condições necessárias e quando essas condições estão presentes haverá seleção natural. E agora a gente vai fazer uma transição, saindo dessas definições mais verbais e partindo para formulações um pouco mais matemáticas, quantitativas, que são as visões de seleção natural no contexto da genética de populações. Para a gente seguir em frente no nosso esforço de desenvolver um modelo quantitativo de seleção natural, eu vou propor para vocês um exemplo que ilustra alguns conceitos que a gente vai explorar. Vamos imaginar que a gente está diante de uma população na qual existem 3 genótipos. E eu estou interessado em investigar se existe seleção natural sobre esse genótipo, sobre esse locus que codifica um alelo azão ou azinho, resultando em 3 genótipos. E eu tenho a seguinte informação. Eu fui nessa população e eu fiz uma contagem do número de indivíduos de cada genótipo ao nascimento e depois eu fui nessa mesma população, alguns anos depois, quando os indivíduos atingiram a idade adulta e eles estão prontos para se reproduzir, e eu fiz uma nova contagem do número de indivíduos de cada genótipo que estão presentes. E estão aqui os números que eu encontrei. Em primeiro lugar, a gente olha o número de indivíduos que nasceram e aqueles que atingiram a idade adulta, a gente vê que sempre o número de indivíduos que atingiram a idade adulta é menor. A gente não deve estar surpreso. Na natureza, isso é um fenômeno recorrente, nem todos os indivíduos que nascem sobrevivem. Mas o que a gente está interessado em saber é se essa sobrevivência, essa capacidade de chegar à idade adulta, está correlacionada a um dos genótipos. Essa correlação entre uma variação, no caso, uma variação genética e a capacidade maior de sobrevivência é uma das condições necessárias para que a seleção natural ocorra. Vamos olhar esses números com atenção. Apesar de haver uma redução em todos os casos que sugere que talvez a seleção natural esteja atuando, se a gente olhar com mais cuidado, a redução que ocorreu no número de indivíduos que chegam à idade adulta para cada uma das classes genotípicas pode ser calculada e vocês vão ver que ela é igual. A sobrevivência, a proporção de indivíduos que sobrevivem em cada um desses 3 casos é meio. Está havendo mortalidade, nem todo mundo chega à idade adulta. Entretanto, não existe diferença entre essas 3 classes genotípicas na probabilidade de se chegar à idade adulta. A sobrevivência é igual entre todas elas. Portanto, uma das condições necessárias para a seleção natural ocorrer não está presente. Não existe sobrevivência diferencial entre esses genótipos. Vamos agora para um exemplo um pouquinho mais interessante. Eu parti de uma população aqui que tem os mesmos números de indivíduos de cada uma das 3 classes genotípicas, só que eu estou propondo aqui que o número de indivíduos que chegou à idade adulta é um pouco diferente do exemplo anterior. Reparem que aqui, novamente, o número de adultos em cada classe genotípica é sempre menor do que o número que nasceu. Nesse sentido, a gente tem algo semelhante ao exemplo anterior, mas tem uma diferença importante que eu vou enxergar se eu olhar as medidas de sobrevivência em cada uma das classes genotípicas. Qual que é a proporção de indivíduos que sobrevivem entre aqueles que têm um genótipo azão-azão? A gente vê que esse número equivale a 2/3. 100 sobre 150. Essa é a mesma proporção de sobrevivência dos genótipos azão-azinho. Só que a classe azinho-azinho tem uma taxa de sobrevivência diferente. Apenas metade
daqueles indivíduos que estão aqui presentes sobrevivem. Consequência disso é que a gente tem um cenário compatível com um importante pré-requisito para a ocorrência da seleção natural, que é o fato de que, além de eu ter variabilidade na população original, eu também estou observando uma segunda condição necessária, que é o fato de que existe uma correlação entre o genótipo que o indivíduo possui e as chances de sobrevivência daquele indivíduo. Sobrevivência aqui significa chegar à idade reprodutiva e poder passar os alelos daquele locus para a próxima geração. A gente vê que a sobrevivência dos indivíduos que têm azão, seja em 2 cópias ou uma, é maior do que aqueles que não têm nenhuma cópia de azão, que só tem o genótipo azinho. A gente vai poder expressar essa sobrevivência diferencial entre esses genótipos de uma maneira um pouco mais precisa e útil para exercícios que a gente vai fazer daqui para frente, que é trabalhando com a ideia de sobrevivência relativa. O que eu vou fazer aqui é simplesmente normalizar a sobrevivência de todos os genótipos em relação àquele que sobrevive mais. Qual é o genótipo que sobrevive mais? Bom, na verdade tem 2 tipos de genótipos que sobrevivem mais, o azão-azão e o azão-azinho. Então, a normalização que eu proponho que a gente faça é dividir as sobrevivências de cada uma dessas 3 classes por esse valor de sobrevivência mais alto, que é 2/3. Então, 2/3 dividido por 2/3 é igual a 1. Mesma coisa aqui. 2/3, meio dividido por 2/3 é a mesma coisa que meio vezes 3/2, isso é igual a 3/4. Eu vou colocar 3/4 aqui. Isso daqui é essencialmente equivalente ao que eu tinha antes. A sobrevivência e a sobrevivência relativa foram só alterados, fazendo uma divisão por uma constante em cada um dos casos. Mas essa representação aqui, ela é mais usualmente utilizada em biologia evolutiva porque ela ajuda a gente a enxergar a diferença entre as classes genotípicas nas suas probabilidades de sobrevivência. E essa forma de expressar a sobrevivência relativa é uma que a gente vai utilizar e a gente vai dar um nome muito específico para ela, que é a ideia de valor adaptativo. Nesse caso, a gente pode dizer que a gente tem 3 valores adaptativos e a gente vai expressar eles pela letra W associada aos genótipos da população. A gente vai dizer que o valor adaptativo do genótipo azão-azão é igual a 1, o valor adaptativo do genótipo azão-azinho também é igual a 1, e o valor adaptativo do genótipo azinho-azinho é igual a 3/4. Essa forma de representar os valores, ela também tem uma utilidade porque ela se relaciona com uma outra medida que a gente vai utilizar, que é a ideia do coeficiente de seleção. O coeficiente de seleção, muitas vezes representado pela letra S. O coeficiente de seleção, ele mede o decréscimo de sobrevivência de um genótipo em relação àquele que representa o genótipo com maior valor adaptativo da população. Nessa modelagem que a gente está fazendo aqui, bastante simplificada ainda, o coeficiente de seleção é 1/4, porque 1/4 representa o decréscimo de sobrevivência dos indivíduos azinho-azinho em relação aos indivíduos mais aptos da população, que são o azão-azinho e o azão-azão. O S está diretamente ligado ao valor adaptativo, no sentido de que o S emerge como 1 menos o valor adaptativo do genótipo, que não é o melhor da população. Essas 2 indexações, essas 2 formas de nos referirmos à força da seleção natural vão ser utilizadas em passagens mais quantitativas que a gente vai explorar a seguir. A gente já sabe que para fazer qualquer exercício de modelagem, a gente tem que ser muito explícito sobre o nosso modelo, sobre as suas variáveis e sobre os pressupostos. Então, vou gastar 1 minutinho agora, no fim desse vídeo, só dando nome aos bois das características do modelo que a gente vai usar a seguir. A gente vai fazer um trabalho de modelagem inicialmente de um único locus, e para simplificar a nossa vida, a gente vai subir que ele é bialélico. E a gente vai imaginar que a gente pode atribuir valores adaptativos para cada um dos genótipos desse locus, seguindo aquela representação que eu acabei de introduzir para vocês.
A gente, se for modelar aquele exemplo específico que eu dei para vocês, onde o valor adaptativo do genótipo homozigoto azinho-azinho é inferior àquele dos azão-azão e dos azão-azinho, eu poderia também representar os valores adaptativos numericamente da seguinte forma: 1 e 1 menos S, pois esses são os dois genótipos que têm um maior valor adaptativo, e o azinho-azinho tem um valor adaptativo reduzido por 1 menos S. Esse é um caso particular em que a seleção natural favorece os portadores de azão em detrimento daqueles de azinho. Depois a gente vai ver que existem outras formas como os valores adaptativos podem estar distribuídos entre os genótipos. Mas eu estou propondo esse exemplo aqui como um ponto de entrada. Além disso, a gente tem que ser explícito sobre o modelo que a gente está utilizando. Assim como no caso de Hardy-Weinberg, assim como no caso de deriva genética e de deriva com mutação, em que a gente listou os nossos pressupostos específicos, eu vou fazer uma lista aqui dos pressupostos que a gente vai utilizar na nossa modelagem de seleção natural. Eu vou voltar um passo atrás em relação ao nosso tratamento de deriva genética e propor que a gente faça uma modelagem em que a população é infinitamente grande. Isso significa que a nossa modelagem de seleção natural vai se dar no âmbito do modelo determinístico e não do modelo probabilístico ou modelo estocástico, como foi o caso da deriva. É uma simplificação. A gente, na hora de estudar seleção natural, deixa a deriva genética de fora e olha exclusivamente os efeitos de seleção natural. Depois a gente pode juntar a ação simultânea da seleção natural e da deriva genética. Mas inicialmente a gente vai trabalhar com o modelo determinístico, que ele traz importantes e úteis simplificações. Outro ponto importante é que a gente vai voltar a um pressuposto lá do Hardy-Weinberg, que é a ideia de que os cruzamentos são aleatórios. Então isso significa que eu posso assumir que após a ação da seleção natural, os gametas que vão ser passados para a próxima geração vão se unir ao acaso e os genótipos dos recém-nascidos vão ocorrer nas frequências de Hardy-Weinberg. Isso também vai simplificar a nossa vida. Um pressuposto meio óbvio, mas muito importante, é que há seleção natural. Esse meu modelo vai admitir que nem todos os genótipos vão se reproduzir e sobreviver sob a mesma taxa. Pode haver probabilidades diferentes de sobrevivência e de reprodução entre os genótipos. E, finalmente, a gente vai continuar simplificando a nossa vida e deixando de fora, nessa etapa aqui de modelagem, os fenômenos de mutação e migração. A nossa modelagem vai focar exclusivamente na ação do processo microevolutivo da seleção natural. Vamos agora, com esse modelo estabelecido e com essa parametrização que eu ofereci aqui para vocês, colocar isso tudo em prática e ver que previsões que a gente pode fazer sobre como as populações mudam ao longo do tempo sob os efeitos da seleção natural.